Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o termo folclore. De onde veio essa palavra? Bem, folclore é um termo que um inglês cunhou e é a soma de duas palavras. Olha só, folklore. Vou falar um pouco sobre esse caso. A gente está falando de William John Thomas. Ele trouxe esse conceito ainda no século XIX. E o que quer dizer isso? Folk quer dizer povo e lore, sabedoria. Então, na prática, folclore, traduzindo no inglês, é como se fosse algo como sabedoria do povo. E aí, foi instituído depois, né, na Inglaterra, a Sociedade de Folclore, e isso acabou ganhando um lastro ao redor do mundo. Então, essa palavra ainda é do século XIX, mas é claro que o folclore existe muito antes disso. Foi quando nasceu essa palavra para poder definir isso, que são as práticas de um povo, seus saberes, sua cultura. Então, passa um pouco por aí a origem do termo. Vou mostrar para vocês uma foto do inglês William John Thomas. Ele que era um arqueólogo, pesquisava aí, né, achados dos povos antigos e acabou cunhando esse termo. Então, trazer para vocês aqui uma frase de um argentino chamado Ismael Moya, e ele fala assim, ó: a ciência é como um rio que começa nos trêmulos fios dos mananciais montanheses e que à medida que avança se dilata à mercê de seus afluentes grandes ou pequenos até se transformar numa corrente majestosa, profunda e avassaladora. Dessa forma, então, é o folclore, o saber do homem. O homem, nos seus tempos mais remotos, ele promovia algumas ações por instinto, sem nem mesmo ter tanta noção do que ele estava fazendo, por necessidade. Com o passar do tempo, isso acaba se tornando uma prática e um saber. E isso acaba sendo passado de geração em geração. E isso remonta aos primeiros homens das cavernas, lá, os primórdios. E o folclore, ele tem origem na antiguidade, né? Então, assim, por exemplo, onde que nasce isso? No Egito, na Grécia, na Índia, os países mais antigos. Aí é uma influência, por exemplo, de Portugal, que traz essa herança. A África tem toda uma cultura particular dela, das tribos, e os índios também. Os índios não sofreram uma influência grega, né? Eles estão aqui, povos nativos, que tem todo um pensamento particular. Então, vamos anotar aqui o termo folclore como mais um registro. Folclore. E vamos colocar o nome do autor aqui pequenininho. William John Thomas. Hoje, o folclore, ele tem uma visão um pouco mais reduzida, porque a academia inventou a antropologia. E, hoje em dia, o folclore está um pouco abraçado. A antropologia, ela pegou ali, ela obteve a epistemologia relacionada com o folclore. Tanto é que o folclore não é um saber acadêmico, você não faz uma faculdade de folclore. O folclore está mais associado com pesquisadores autônomos, tanto é que tem as comissões, comissão mineira, comissão gaúcha, as comissões de folclore, que são pesquisadores que se reúnem dentro desse coletivo, que tem
aqui em Minas Gerais, por exemplo, a Comissão Mineira de Folclore já tem 70 anos. Porque nasceu a primeira Comissão Nacional de Folclore, dentro do projeto de Mário de Andrade, de resgate dos saberes tradicionais, e se manteve até hoje. Então, tem gente que fala cultura popular, tem gente que fala folclore, tem gente que fala patrimônio imaterial, mas tudo, no fundo, as coisas do povo, as coisas, um jeito de fabricar uma rede, uma brincadeira de roda, uma história, um caos bem tradicional de uma região, né? Então, de região para região ou de caso a caso, muda um pouco isso. Eu particularmente eu gosto do termo folclore, não acho que é uma palavra que está em desuso, eu acho que ela está muito associada sim com o contexto infantil. A gente fica muito associando folclore a essa coisa de pintar desenho do Saci ou do Curupira no mês de agosto. Mas o folclore, no fundo, ele é tudo. Ele é um jeito de fazer ele é um jeito de fazer um biscoito, ele é um jeito de cantar, ele é um jeito de tocar um gado. Tudo isso passa pelos saberes tradicionais, que a gente pode chamar de folclore, né? Uma música de uma lavadeira, do rio, que hoje em dia ela não lava mais a roupa no rio, ela lava em casa, mas aquela música foi passada para a filha e a neta hoje em dia canta. Então a gente se vê no próximo capítulo. Até lá!